Fala, Fiel, tranquilo, empate na raça do Coringão fora de casa contra o América de Cali, gol de Mateuzinho com uma bola desviada e a verdade é uma só. Se o Corinthians tivesse colocado todas as peças principais que tinha disponível para essa partida, como Carrídio e Yuri Alberto, provavelmente o resultado poderia até ter sido uma vitória. O Corinthians precisando de uma vitória depois do vexame dentro de casa. Aí fica o questionamento, qual a sua opinião sobre isso, Fel? Deixa aí nos comentários, mas na minha opinião, o Corinthians é grande e precisa entrar em todas as competições para ganhar e levantar título, não tem outra ideia. A gente vai ver tudo da partida agora, já se inscreva aí no canal, deixa o seu like, sua opinião nos comentários e vamos pro vídeo. A sala de entrevista coletiva, tanto que o Ramon Dias nem tem sido acompanhado pelo Emiliano nas competições da Conmebol. Então, acho que nem o Pedrinho poderia estar lá. O nosso Breler cobrava a presença do presidente do Vasco na coletiva de hoje, ali ao lado do Fábio Carille. Eu cobrei na de sábado. Hã? Eu cobrei na de sábado. Aí, imagens de América e Corinthians, o Corinthians extremamente desfalcado. Sim. E ao contrário do Vasco, já deixando claro que a Sul-Americana é segundo plano. O Corinthians tem potencial para brigar lá em cima no Campeonato Brasileiro. Isso também serve como explicação. Não parecia que o Corinthians ia conseguir sair com um ponto de Cali hoje não, André. Não parecia. O Corinthians terminou o jogo com bastante posse e é até uma coisa paradoxal, porque o time que entrou em campo hoje, no time titular, eu só estou checando a posse aqui, foi 60-40, pelo menos em um dos marcadores aqui. É paradoxal porque o time que começou o jogo hoje contra o América de Cali tinha pouca característica de ficar com a bola. Pensando nos jogadores de meio de campo, principalmente, que são aqueles que tocam o funcionamento do time. E o Corinthians tinha uma posse que não machucava o América, não servia para muita coisa, era algo que fazia o tempo passar como se isso fosse interessante. O gol que o Corinthians tomou foi merecido e mais uma falha defensiva. Esse é o segundo que foi anulado. Com 1 minuto e meio de segundo tempo, então você imagina, né? Então vamos pensar o que nós vamos fazer para melhorar. Em 1 minuto e meio, uma nova falha, uma falha individual do Félix Torres. Só que havia 2 impedimentos no lance e corretamente a jogada não valeu. Quando a comissão técnica do Corinthians começou a colocar em campo jogadores de mais qualidade, principalmente esse aí, bola, né? Principalmente esse aí, o Corinthians melhorou e melhorou radicalmente e muito rápido, em pouco tempo. Tinha 5 minutos que o Carrilho estava em campo e o time já era outro. Porque ele entrou... Bidon, Carrilho e Yuri Alberto entraram aos 16 minutos do segundo tempo nos lugares de Michael Martinez e Thales Magno. Exato. O empate foi merecido. O Corinthians poderia até, com um pouco de sorte, ter ganhado o jogo no final, porque teve aquela pressão, teve uma outra possibilidade. E essa é uma das chances. Héctor Hernandes. Para empatar aí, né? Esse jogo, nesse momento, ainda o Corinthians perdia. E os jogadores melhoraram muito a partir do momento em que... Nossa, como joga o Carrilho. As substituições aconteceram. Essa jogada do gol, desvia e entra, mas o Carrilho dá um toque de categoria aqui do lado direito para iniciar a jogada. O empate não é ruim, mas o Corinthians não ganhou na estreia. Ele está praticamente obrigado a vencer o Huracan na Argentina. Não vai, é impossível, não sei, não adianta ficar fazendo conjectura sobre isso agora. Mas alguma coisa realmente tem acontecido nos jogos de Copas, desde a fase preliminar da Libertadores, porque o Corinthians, quando joga pelo Campeonato Brasileiro, é um time coletivamente muito mais organizado, mais atento, apesar de algumas falhas. Defensivamente ainda tem muitos defeitos, mas é um time que tem um padrão muito melhor. O Corinthians médio no Campeonato Brasileiro é muito melhor do que na Copa Sul-Americana. Pensa o seguinte, se o Corinthians perde o jogo de hoje, o provável, né, nesta quarta, é o Huracan vencer o Racing em casa. O Huracan é bem mais time. Então a gente teria um cenário de Huracan e América com 6, Corinthians e Racing com 0. Já estaria bem complicado. Então, assim, pensando no Huracan, não é um ponto que ajuda muito. Mas você impede que o América dispare, você ainda vai receber o América. Então, acho que é um ponto, pela circunstância geral do jogo e até do grupo. A América havia vencido na estreia. O América tinha vencido fora o Racing. Então, poderia ficar 6-6. O Racing todo mundo vai ganhar. É um time chato, mas é o pior do grupo, acho que com destaque. Então, é um ponto para comemorar. E pela circunstância do jogo, né? O time que começou o jogo, assim, foi de uma fragilidade em todos os aspectos incrível, né? Porque, como disse o André, tinha a bola, mas não construía.
E sem a bola era extremamente frágil. A zaga exposta. Permissivo. É permissivo. Os jogadores individualmente mal, o time coletivamente mal. E o Corinthians escapou de ter um 2-0 contra no início do segundo tempo por um impedimento corretamente assinalado, né? Félix Torres salvo pelo impedimento. Exato. Então poderia ficar muito pior a situação. Absurda a melhora depois das trocas. Absurdo. E que jogador é o Carrilho, né? É bom destacar que ele é um jogador que faz boa parte da carreira como ponta. E é com o Ramon e o Emiliano lá no Al-Hilal que ele é descoberto, entre aspas, como meio-campista. E a diferença do Corinthians tê-lo ou não tê-lo é uma das mais absurdas hoje para esse time, né? Faz muita diferença. Sem dúvida alguma. O André Ramalho saiu do jogo, sentiu-se mal em campo, mas a nossa Lili Nascimento, que está lá em Cali, já apurou que ele, na verdade, já estava gripado desde o sábado, desde o dia do jogo contra o Vasco. Então, por conta disso, acabou não suportando os 90 minutos. Uma semana importante para o Corinthians, difícil para o Corinthians, um jogo em Cali, na terça-feira, e um clássico no final de semana contra o Palmeiras. Não vai ser no Allianz Parque, mas vai ser Barueri. Na Arena Barueri, campo sintético também, mando do Palmeiras. É um jeito razoável de largar, né, Breler? É um jeito bom. E até porque o Corinthians teve 6 baixas por lesão. Baixas pesadas. Garro, mais uma vez. O Memphis, principalmente depois de fazer um grande jogo contra o Vasco. Coronado, que seria o substituto Gustavo Henrique. do Garro. Então, é muita gente, não aí Hugo, por opção técnica, por opção do treinador para poupar, mas por baixa mesmo, coisa inevitável. O jogador não tinha condição. E ainda assim, o time que o Corinthians coloca em campo, tem alguns jogadores que brigam por posição. O André Ramalho, por exemplo, é um jogador era cotado titular a ser no ano titular. passado, no começo do ano também. Thales Magno foi destaque na primeira parte do Campeonato Paulista. O Héctor Hernandes está voltando ali, pelo menos mostrando que pode ser um jogador útil para a formação de elenco. Um jogador parece mais confiante agora. Então o Corinthians tem margem para poupar na Sul-Americana. E tá certo, porque se a gente olhar do ponto de vista ali só de comparação de elenco, o Corinthians tem um elenco inferior ao Flamengo, tem um elenco inferior ao Palmeiras, até mesmo ao Botafogo, não diria. Para mim, só perde para Flamengo e Palmeiras, como elenco. Mas se a gente pensar em grau de evolução da equipe, o que joga de bola, potencial, talvez ali o Corinthians estivesse no top 5, atrás ali de Botafogo, que é o atual campeão de Libertadores brasileiro, e do Inter, mas brigando ali muito perto desses. Mas todos esses times podem se distrair no meio do caminho da temporada. Então o brasileiro não é que vai cair no colo do Corinthians, mas se levar a sério, tiver regularidade, tiver constância, não poupar, não descaracterizar ao time, o Corinthians tem possibilidade de ser campeão brasileiro, enquanto o Flamengo estiver envolvido em Super Mundial, Palmeiras mesma coisa, Botafogo também vai estar, o Inter vai dar um peso grande à Libertadores, depois de ter chegado à semifinal em 2023 e com um bom trabalho do Roger. Então o Corinthians, para mim, faz o correto. Sul-Americana, quando der, e principalmente reta final, caso se classifique, aí colocando força máxima, tentando dosar melhor, e quando não for possível, ainda mais como hoje, quando teve 6 baixas, tentar competir com o máximo que tem. E quando, no segundo tempo, coloca Yuri Alberto, coloca Carrilho, o time já cresce em qualidade, mas ainda assim, a base que entrou, por mais que não tenha jogado tão bem assim, e o América de Cali é um bom time, né? Precisamos reconhecer que é um time mas bem... eu esperava mais, sabia? Mas também oscila, né? Natural mesmo. Pelo menos pelo jogo de hoje. E o Corinthians do Ramon Dias é um time que compete sempre. Mesmo quando poupa. No Campeonato Paulista foi assim. Então, o Corinthians do Ramon Dias foi... Aliás, o Ramon Dias, Ramon e Emiliano, a dupla, foi salva 2 vezes pelo Palmeiras. No ano passado, o jogo lá da cabeça de porco, na vitória até improvável naquela altura, naquela circunstância, e na decisão do Campeonato Paulista desse ano, que ele também estava num cai, não cai. Uhum. Com o elenco que o Corinthians tem, a dupla, de novo, Ramon e Emiliano, é capacitada para tirar tudo que ele tem? Essa é uma ótima pergunta, porque essas situações em que uma derrota pode precipitar, a diretoria pode tomar uma decisão, elas foram ventiladas, elas foram comentadas, porque o time jogava mal, há decepções na trajetória. Toda vez que o Corinthians joga mal,
Isso perde um jogo, perdeu por São Paulo no campeonato estadual, sempre existe aquela lembrança da comissão técnica de que as coisas estão indo bem e nós viemos para cá para salvar o time no Campeonato Brasileiro. Isso voltou a ser comentado na semana passada em relação a priorizar uma ou outra competição, quando o Emiliano Dias disse: nós temos que jogar bem a Sul-Americana, mas o Campeonato Brasileiro não pode ser esquecido, porque o que aconteceu no ano passado não pode se repetir. Né? Não sei se você deve, com o elenco que o Corinthians tem hoje, cogitar, se limitar a defender uma permanência na Série A no Campeonato Brasileiro e não lutar para encontrar no final do campeonato a melhor posição possível, talvez até brigar pelo título. O time do Corinthians ele tem muitos problemas coletivos ainda, principalmente defensivamente falando, só que do meio de campo para frente tem muita qualidade, né? O Flamengo tem mais jogadores de ataque para montar equipes dependendo das circunstâncias. Acho que o Internacional também tem muitas opções na mão do Roger, mas eu não sei se existe uma dupla de ataque como Yuri e Memphis nos demais times do Campeonato Brasileiro. Mesmo porque eles jogam assim, né? E aí, nas outras equipes, os treinadores podem pensar nos sistemas que eles querem e utilizar os atacantes da forma que eles acham melhor. Dupla você diz no sentido deles se procurarem. Eles se procuram assistência de um para o outro. O Yuri melhorou. Eles jogam próximos um do outro. O Yuri melhorou demais desde que o Memphis chegou. A contribuição do Memphis técnica, né, no time do Corinthians não é só chegar um jogador com a qualidade dele. É aquilo que ele fez com outros. E o maior beneficiado de todos foi o Yuri. O Yuri terminou de recuperar a sua confiança quando o Memphis chegou. Mesmo quando o Memphis ainda estava fora de forma. Então, é um time estranho às vezes, porque você percebe que existe muito potencial, muita qualidade, muito talento. Às vezes isso aparece, primeiro tempo, jogo contra o Vasco no fim de semana, por exemplo, foi assim. Ah, mas era o time reserva do Vasco. Ok. E contra times que talvez sejam inferiores ao Vasco, na Copa Sul-Americana, na fase preliminar da Libertadores desse ano, o Corinthians não conseguiu mostrar o mesmo tipo de domínio e a mesma superioridade. Então, enquanto no Campeonato Brasileiro as coisas andarem, eu acho muito difícil a comissão técnica do Corinthians até mesmo se sentir ameaçada. Também acho. Eu acho que o Campeonato... Paulistão deu uma sobrevida legal. O Campeonato Brasileiro é que vai determinar. Porque agora já há uma dúvida. Situação de classificação na Copa Sul-Americana, ela é bem arriscada ainda. Mesmo que o Corinthians não tenha perdido hoje, tenha conseguido evitar a derrota. Então, não acho que enquanto as coisas andarem no Campeonato Brasileiro, não precisando ser brilhantes, dando espetáculo, mas enquanto o Corinthians estiver... E ainda tem a frente da Copa do Brasil, pontuando, né? Ainda tem a Copa do Brasil. O Corinthians teve ameaçado no ano passado de não jogar a Copa do Brasil esse ano, mas vai jogar. E o Corinthians, nos últimos 3 anos, fez uma final, teve um pênalti de ser campeão contra o Flamengo no Maracanã, e mesmo com o time capenga, nos últimos 2 anos, 2 semifinais. Vamos ouvir agora Ramon Dias falando direto de Cali.